Uma pandemia repentina assola o mundo. Uma cristã é infectada. Ela sente dor e desespero. Qual é a força que a sustenta nessa situação? Quais lições ela aprende? E o que ela ganha? Quando aceitei Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, as palavras de Deus me mostraram que quando Ele encerrar sua obra, desastres sobrevirão para recompensar os bons e punir os maus. Os que cometeram o mal e se opuseram a Deus serão destruídos, enquanto os que aceitaram o julgamento das palavras de Deus e foram purificados serão protegidos e guardados por Deus nos desastres e levados para o seu reino para desfrutar bênçãos eternas. É verdade. Sim. Na época, pensei que entrar no reino e ganhar vida eterna seria uma grande bênção e que eu prezaria essa oportunidade única para cumprir bem meu dever e me esforçar para Deus, para que eu permanecesse ao término da obra dele. Assim, larguei meu emprego e comecei a espalhar o evangelho. Com o aumento dos desastres, eu quis, nesses tempos críticos, fazer mais boas obras e compartilhar mais o Evangelho de Deus dos últimos dias, para contribuir para a propagação do Evangelho do Reino. Assim, investi toda a minha energia em compartilhar o Evangelho, sempre ocupando-me desde cedo até tarde. Eu tinha convertido muitas pessoas ao longo dos 3 últimos anos. Cada vez mais pessoas aceitavam a obra de Deus dos últimos dias em meu distrito, estabelecendo várias igrejas. Isso me deixou muito satisfeita comigo. Achava que minhas contribuições para o trabalho seriam percebidas. E diante da pandemia que assolava o mundo e do número crescente de infecções, eu fiquei muito calma. Achava que, trabalhando muito por Deus, ainda que se espalhasse, não chegaria em mim. No entanto, uma infecção inesperada com o vírus abalou minhas noções e imaginações. Fui forçada a refletir sobre os motivos e adulterações na minha fé ao longo dos anos. Um dia, em maio de 2021, eu comecei a tossir. Depois fiquei com febre e muito fraca. No início, achei que era só um resfriado, não me preocupei. Mas os sintomas persistiram por 1 semana. Uma irmã viu que os sintomas eram os do coronavírus e, temendo que eu o tivesse, sugeriu que eu fizesse um teste. Eu não dei muita atenção. Achava que trabalhava muito e que sofria e pagava um preço por meu dever, e tinha obtido bons resultados. Não cometi o mal nem interrompi o trabalho da igreja. Como então eu pegaria o vírus? Mas os resultados do teste foram totalmente contrários ao que eu esperava. O teste deu positivo. Fui para casa atordoada, totalmente incapaz de entender como eu pude pegar o vírus. Eu cumpria meu dever havia anos. Por que Deus não me protegia? O que os irmãos e irmãs pensariam de mim se descobrissem? Achariam que eu tinha ofendido a Deus e estava sendo punida? Mas eu não cometi o mal nem interrompi o trabalho da igreja. Milhões de pessoas tinham morrido desde a irrupção da pandemia no ano anterior. Eu morreria agora que também tinha sido infectada? Com a obra de Deus prestes a ser completada, se eu morresse, meus anos de trabalho teriam sido em vão? Então eu não teria parte nas bênçãos no reino futuro. Pensava nisso e ficava mais agitada. Não sabia como passar por isso. Orei clamando a Deus. Deus, tu permitiste que eu contraísse o vírus. Deve ser tua boa intenção. Tu não erras, portanto,
Devo ter me rebelado contra ti e me oposto a ti. Mas não sei como ofendi teu caráter. Por favor, esclarece-me, a saber como errei. Quero me arrepender. Depois disso, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Como experimentar o início de uma doença? Você deveria orar a Deus e buscar entender sua vontade e examinar o que exatamente você fez de errado. Ou que caracteres corruptos você tem para resolver. Você não pode resolver seus caracteres corruptos sem dor. Pessoas devem experimentar sofrimento, só então deixarão de se saciar e viverão diante de Deus. Quando confrontadas com o sofrimento, vão sempre orar, não pensarão em comida, roupa ou prazer. Vão sempre orar em seu coração e examinar se fizeram algo de errado. Na maioria das vezes, quando você enfrenta uma doença séria ou desconhecida que lhe causa dor, essas coisas não são por acaso. Esteja você doente ou saudável, a vontade de Deus está por trás de tudo. Amém. Amém. O esclarecimento das palavras de Deus me mostrou que minha infecção não era aleatória, era um arranjo de Deus. Eu devia buscar a vontade dele e refletir sobre mim mesma. Não devia me queixar, nem culpar a Deus. Sim. Ao longo dos dias em quarentena em casa, me abri com os irmãos sobre corrupções reveladas por mim e aprendi sobre mim mesma. E achei uma senda para entrar nas palavras de Deus. E não importava como eu me sentisse fisicamente, continuei compartilhando o evangelho online. Depois de uns dias, me senti muito melhor. Só tossia pouco, estava sem febre e minha energia e força tinham se recuperado. Fiquei bem feliz. E achei que Deus tinha visto meu arrependimento e obediência e cuidava de mim. Minha preocupação diminuiu pouco a pouco. Mas no dia seguinte, senti um aperto repentino no peito e não consegui parar de tossir. A febre alta voltou e fiquei fraca de novo. Senti uma onda de pânico. Desde meu diagnóstico, eu não culpei Deus e segui cumprindo meu dever. Por que Deus não tinha me protegido? Como pude adoecer ainda mais? Não havia remédio para tratar o vírus, então, se Deus não me salvasse, eu morreria. A ideia da morte me assustou muito. Não consegui aceitá-la. Eu segui a Deus por 10 anos. Deixei meu lar e emprego e trabalhei muito em meu dever. Eu tinha sofrido muito e pago um preço alto. Deus não estava se lembrando disso? Se eu morresse, eu nunca veria a beleza do reino, nem desfrutaria de suas bênçãos. Isso me deprimia muito. Eu ainda cumpria o meu dever, mas não tinha motivação. E me irritava quando recebia mais trabalho. Eu me apressava para fazê-lo para descansar. Antes cumpria meu dever desde cedo até tarde. E achava que Deus me protegeria. Mas Ele não estava fazendo isso. Eu tinha que pensar em cuidar da minha saúde. Estressar-me, cansar-me, não ajudaria a minha recuperação. Nas reuniões, os outros irmãos tinham tanto vigor e conseguiam comungar sem parar. Mas eu tossia quando falava e ficava sem fôlego lendo as palavras de Deus. Fiquei muito agitada e comecei a argumentar com Deus. Deus, normalmente sou muito diligente em meu dever, séria e responsável. Alguns não se equiparam a mim em seu dever. Todos os outros estão bem e cumprindo seu dever, porque logo eu peguei o vírus. Se isso é uma provação tua, mas há outros na igreja que buscam a verdade mais do que eu. Por que não estão enfrentando isso? Se isso é tua punição,
Eu não cometi o mal ou interrompi o trabalho da igreja, nem ofendi o teu caráter. Deus, ainda quero cumprir meu dever. E gosto do dever que tenho. Não cumpri o suficiente. Quero continuar vivendo e cumprindo um dever. Ó Deus, estou cumprindo um dever agora e ainda posso prestar serviço a Ti. Por favor, protege-me para que eu possa continuar vivendo e servindo a Ti. Quando pensei desse jeito, uma passagem das palavras de Deus me veio à mente. Como você, um ser criado, faz exigências a Deus? Pessoas não são aptas a exigir dele. E não há insensatez maior do que essa. Ele fará o que deve. E seu caráter é justo. Justiça não é ser imparcial nem razoável. Não é igualitarismo nem alocação baseada em trabalho feito. Nem de pagá-lo com base no seu trabalho. Nem de lhe dar o que lhe é devido pelo seu esforço. Isso não é justiça. É meramente ser imparcial e sensato. Poucas pessoas são capazes de conhecer o caráter justo de Deus. E se Deus tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dele, isso seria justo? De fato, seria. Por que isso é chamado de justiça? Qual é a opinião das pessoas sobre justiça? Humanos dizem facilmente que Deus é justo se algo se conforma às suas noções. Mas quando algo não se conforma, ou é incompreensível para eles, seria difícil para eles dizer que Deus é justo. Se Deus tivesse destruído Jó naquele tempo, as pessoas não teriam dito que ele é justo. De fato, entretanto, tendo as pessoas sido corrompidas ou não, e tendo sido profundamente corrompidas ou não, Deus tem que justificar-se quando as destrói? Deveria ele explicar às pessoas com que base ele o faz? Deus deve informar às pessoas as regras que ele ordenou? Não precisa. Aos olhos de Deus, alguém que é corrupto e tende a se opor a Deus é inútil. Qualquer modo de Deus lidar com ele será apropriado e são seus arranjos. Se você o desagradasse e ele o destruísse depois do seu testemunho, isso não seria a justiça dele? Sim, seria. Tudo o que Deus faz é justo. Embora seja algo insondável para eles, os humanos não deveriam julgar. Se chamarem Deus de injusto por algo que consideram insensato ou contrário às suas noções, vocês serão muito insensatos. Amém. Amém. Ponderando as palavras de Deus, senti como se ele me repreendesse face a face. E cada palavra entrou no meu coração. Eu não estava culpando Deus por ser injusto comigo? Eu não estava negociando, inventando desculpas e estabelecendo condições? Eu realizei algumas coisas nos meus anos de sofrimento, despendendo-me em meu dever, e por isso Deus deveria me proteger do desastre. Isso seria sua justiça. Mas essas eram minhas noções e imaginações, e não eram a verdade. Não era. Sim. Deus é o Senhor da criação, e eu um ser criado. Tudo o que desfruto vem de Deus. E a minha vida também. Como Deus arranja meu destino e o meu tempo de vida, tudo isso cabe a Ele. Como um ser criado, eu deveria me submeter e aceitar. Como poderia discutir com Deus e impor condições? Correto. Gado criado por seu dono está sujeito ao abate e nunca resiste. Mas eu tivera fé por anos e desfrutara de rega e sustento da verdade de Deus. E ainda assim não era grata. Agora que tinha contraído o vírus e encarava a morte, estava discutindo com ele e resistindo, achando Deus injusto. Onde estavam minha razão e consciência? Eu não era pior do que gado? Como eu seria chamada de humana? Assim me sentia culpada e envergonhada, e fui para diante de Deus. Deus,
Sou tão insensata. Fui criada por ti. Sou um ser criado. Eu deveria me submeter a todos os teus arranjos. Isso é correto e natural. Tu permitiste que eu pegasse esse vírus que pode matar. Eu não queria morrer, nem me submeter. Por isso discuti contigo e culpei a ti. E exigi que me deixasses viver. Eu não tive nenhuma razão nem submissão. Eu fui rebelde. Deus, quero refletir sobre mim mesma e me arrepender diante de ti. Graças a Amém. Deus. Nos dias seguintes, eu me sentia mal sempre que pensava em minhas queixas e meus equívocos sobre Deus. Especialmente ao pensar quando piorei. Eu resisti a Deus, discuti com ele, fiquei negativa. Agi superficialmente em meu dever e procrastinei. Eu me senti ainda mais culpada. Sem estar doente nem em crise, eu proclamava a justiça de Deus e que seres criados deviam se submeter aos arranjos de Deus. Por que eu revelava tanta rebeldia e resistência quando doente? Durante meus devocionais, li algo nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o relacionamento do homem com Deus é meramente de um interesse próprio nu e cru. É um relacionamento entre um receptor e um doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado trabalha apenas para receber as recompensas concedidas pelo empregador. Não há afeto em tal relacionamento, apenas transação. Não há amar nem ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há entendimento, apenas indignação suprimida e engano. Não há intimidade, apenas um abismo intransponível. Na mente dos anticristos, contanto que as pessoas sejam capazes de cumprir um dever, pagar um preço e sofrer um pouco de adversidade, elas têm que ser abençoadas por Deus. E assim, após fazerem o trabalho da igreja por um tempo, eles começam a fazer uma lista dos trabalhos que fizeram pela igreja, que contribuições fizeram para a casa de Deus e o que fizeram pelos irmãos. Eles guardam tudo isso firmemente em sua mente, tentando adivinhar que graças e bênçãos isso lhes renderá de Deus, para que possam determinar se existe algum valor em fazer tais coisas. Por que eles se preocupam com tais coisas? O que é que eles estão buscando nas profundezas de seu coração? Qual é o objetivo de sua fé em Deus? Desde o início, eles creram em Deus porque estavam correndo atrás de bênçãos. E não importa por quantos anos tenham ouvido sermões, não importam quantas palavras de Deus tenham comido e bebido, não importam quantas doutrinas tenham entendido, eles jamais abrirão mão de seu desejo e motivação de serem abençoados. Se você pedir que eles sejam um ser criado diligente e aceitem o governo e os arranjos de Deus, eles dirão: isso nada tem a ver comigo. Não é por isso que eu deveria lutar. Eu deveria lutar por isto. Quando tiver travado a luta, quando tiver feito o esforço exigido e sofrido a adversidade exigida, quando tiver feito tudo de acordo com o que Deus requer, Deus deveria me recompensar e permitir que eu permaneça. Eu serei coroado no reino e ocuparei uma posição mais alta do que o povo de Deus. No mínimo, hei de governar sobre 2 ou 3 cidades. É com isso que os anticristos mais se importam. Não importa como a casa de Deus comungue a verdade, suas motivações e seus desejos não podem ser dissipados. Eles são o mesmo tipo de pessoa que Paulo. Não existe um tipo de caráter maligno e cruel que se abriga numa transação tão exposta? Algumas pessoas religiosas dizem: nossa geração segue a Deus na senda da cruz.
pois Deus nos escolheu e por isso temos o direito de ser abençoados. Sofremos e pagamos um preço e bebemos vinho do cálice amargo. Alguns de nós até foram detidos e condenados à prisão. Depois de sofrermos toda essa adversidade, depois de ouvirmos tantos sermões e depois de aprendermos tanto sobre a Bíblia, se algum dia não formos abençoados, nós iremos até o terceiro céu e discutiremos com Deus. Alguma vez vocês já ouviram algo assim? Elas dizem que irão ao terceiro céu para discutir com Deus. Que ousadia é essa? Vocês não ficam com medo só de ouvir isso? Quem ousa tentar e discutir com Deus? Tais pessoas não são arcanjos? Não são Satanás? Você pode discutir com quem quiser, mas não com Deus. Você não deveria fazer isso. Não deveria ter tais pensamentos. As bênçãos vêm de Deus. Ele pode dá-las a quem quiser. Mesmo que você cumpra as exigências para receber bênçãos, se Deus não abençoar você, você não deveria tentar discutir com Ele. O universo inteiro e toda a humanidade estão nas mãos de Deus. Deus tem a última palavra. Você é um ser humano insignificantemente pequeno. Ainda assim, você ousa discutir com Deus. Como pode ser tão presunçoso? É melhor você olhar no espelho e ver quem você é. Se você ousa protestar contra o Criador e lutar com Ele, você não está buscando sua própria morte? Se algum dia não formos abençoados, nós iremos até o terceiro céu e discutiremos com Deus. Com essas palavras, você está protestando abertamente contra Deus. Que tipo de lugar é o terceiro céu? É a morada de Deus. Ousar ir ao terceiro céu para tentar discutir com Deus é equivalente a invadir o palácio. Não é esse o caso? Algumas pessoas dizem: que relevância isso tem para os anticristos? É de extrema relevância, pois aqueles que desejam ir ao terceiro céu para discutir com Deus são anticristos. Só anticristos expressariam tais palavras. Tais palavras são a voz na profundeza do coração dos anticristos. E essa é a perversão dos anticristos. Amém. As palavras de Deus revelam que a raiz de nossas queixas e resistência a Deus é a nossa motivação e desejo extravagante de bênçãos, que são fortes. Sim. Eu senti vergonha diante da revelação de Deus. Eu vi que meus anos de sofrimento e de pagar um preço em meu dever não consideravam a vontade de Deus, nem eram para cumprir o dever de um ser criado. Eram em troca de entrar no reino de Deus e desfrutar de bênçãos eternas. Eu usava o meu dever para escapar dos desastres e ser abençoada por Deus, como uma moeda de troca para negociar com Deus. Por isso, internamente, eu calculava o quanto tinha feito e sofrido, quantas pessoas tinha convertido e que preço tinha pago. Achava que tinha contribuído com serviço meritório e que estava qualificada a ganhar a proteção de Deus no desastre. Eu nunca achei que seria infectada pelo vírus. Eu culpei e entendi Deus errado. Não busquei como me submeter a Deus na minha doença. Em vez disso, pensei no que faria para ganhar a aprovação de Deus, para que Ele me protegesse e eu me recuperasse logo. Assim, quando, pelo contrário, a doença piorou, e eu me desanimei com Deus. Eu o culpei por não me proteger, por ser injusto comigo. Desde que adoeci, eu vinha me rebelando e resistindo. Não me submetia. E onde estava minha humanidade? Os fatos mostravam que minha fé e meu dever eram pelas bênçãos. Eu não era genuína com Deus. Eu só o estava usando com o objetivo de ganhar bênçãos, fazendo acordos e enganando a Deus. Eu era tão egoísta e astuta.
Verdade. Na Era da Graça, Paulo viajou pela Europa para espalhar o Evangelho do Senhor, sofrendo muito e pagando um preço alto. Mas tudo era só para entrar no reino dos céus e ter recompensas. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Ele estava dizendo que se Deus não lhe desse uma coroa, Deus seria injusto. Essas palavras têm uma ameaça e resistência a Deus. Verdade. As pessoas no mundo religioso são muito influenciadas por Paulo. Os que trabalham e sofrem em nome do Senhor o fazem pelo céu e as bênçãos. Discutem com Deus se não são abençoados. Eu era igual a eles. Não era igual? Então me assustei. Nunca imaginei que eu revelaria esse tipo de caráter. Se essa situação não tivesse me exposto, eu ainda não teria visto que eu tinha um sério caráter de anticristo. Lembrei-me de algumas das palavras de Deus. Eu medi o homem com um padrão muito rigoroso. Se sua lealdade vem com intenções e condições, então eu prefiro não ter sua suposta lealdade. Porque abomino os que me enganam por meio de suas intenções e me extorquem com condições. Desejo que o homem seja absolutamente leal a mim e que faça todas as coisas pelo bem de e para provar uma palavra, fé. Eu desprezo o uso que vocês fazem de lisonjas para tentar me fazer regozijar, pois sempre os tratei com sinceridade. E por isso desejo que vocês também ajam para comigo com uma fé verdadeira. Amém. Amém. Senti nas palavras de Deus que seu caráter é justo, santo e não tolera ofensa. Deus opera para salvar a humanidade e quer sinceridade e devoção. Se os esforços contiverem adulterações ou enganação, Deus não só não as aprovará, elas repugnarão a Deus e Ele as condenará. Como Paulo, que no fim não só não foi abençoado por Deus, mas foi punido no inferno. A forma como meu dever tinha a adulteração de uma transação também devia repugnar a Deus. Meu adoecimento revelava o caráter justo e santo de Deus. Diante disso, eu aceitei e de coração me submeti à doença. Graças a Deus. Graças a Deus. Passar por isso e aprender sobre seu motivo ser as bênçãos e sua corrupção foi a bênção de Deus. Foi sim. Sim. Essas corrupções são caracteres satânicos e são contrárias a Deus. Sem as revelações das palavras de Deus e situações difíceis, jamais as veríamos e não as resolveríamos. Sim. Verdade. Sim. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Como o ser criado, quando você vem para diante do Criador, você deve cumprir o seu dever. É a coisa correta a se fazer. E é a sua responsabilidade. Com base no fato de que os seres criados cumprem seus deveres, o Criador fez obra maior entre a humanidade. Ele realizou mais um passo de obra na humanidade. E que obra é essa? Ele provê a humanidade com a verdade, permitindo que o homem ganhe a verdade dele ao cumprir o seu dever. E ao ser purificado de seus caracteres corruptos, assim ele pode atender à vontade de Deus e embarcar na senda correta. E é capaz de temer a Deus e evitar o mal, alcançar salvação e não mais estar sujeito a Satanás. É isso que Deus quer para a humanidade através do cumprimento do dever. Portanto, durante o cumprimento do seu dever, Deus não só o leva a ver uma coisa claramente e a entender um pouco da verdade, ou o faz desfrutar da graça e das bênçãos que você recebe ao cumprir o seu dever como um ser criado. Antes, ele permite que você seja purificado e salvo, e no fim, passe a viver na luz da face do Criador.
Amém. Amém. As palavras de Deus me comoveram. Cumprir um dever é uma responsabilidade, obrigação da qual não devemos fugir. E é uma senda para ganhar a verdade e alcançar a mudança. Em nosso dever, Deus estabelece situações para expor os caracteres corruptos das pessoas. Então, através do julgamento de suas palavras, podemos entender nossa corrupção e mudar para não sermos mais corrompidos por Satanás. Essa é a boa vontade de Deus. Exatamente. Sim. Ao longo dos anos de meu dever, revelei muita corrupção por meio dos ambientes que Deus estabeleceu. Eu tinha ganho algum entendimento dos meus caracteres corruptos. Comecei a me odiar, a me arrepender e mudar, e a ter semelhança humana. Graças a Deus. Eu tinha ganho tanto por meio do meu dever, mas não era grata. Em vez disso, usava meu dever como moeda para bênçãos e escapar dos desastres. E tratava Deus como se pudesse enganá-lo e usá-lo. Eu era desprezível. Deus expressou tantas verdades, mas eu não liguei. E só pensava em como ser abençoada, entrar no reino e ser recompensada. Eu era maligna. Orei e jurei a Deus que eu deixaria de cumprir meu dever pelas bênçãos, que buscaria a verdade em meu dever para retribuir o amor de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Li uma passagem das palavras de Deus que me deu uma senda. Aham. Se em sua busca da verdade, você é capaz de dizer: não importa que doença ou evento desagradável Deus permita sobrevir-me, não importa o que Deus faça, devo obedecer e continuar no meu lugar como um ser criado. Antes de tudo, colocar em prática esse aspecto da verdade é a obediência. Devo implementar isso e viver a realidade de obedecer a Deus. Ademais, não devo descartar a comissão de Deus para mim e o dever que deveria cumprir. Devo obedecer ao meu dever até meu último suspiro. Isso não é dar testemunho? Com esse tipo de determinação e de estado, você ainda é capaz de se queixar de Deus? Não, você não é. Em momentos assim pensará: Deus me dá esse fôlego. Ele me proveu e protegeu por todo esse tempo. Ele tirou tanta dor de mim, me deu tanta graça e muitas verdades. Entendi verdades e mistérios que muitos não entendem há gerações. Ganhei tanto de Deus, portanto, devo retribuir a Ele. Antes eu não entendia nada, e tudo o que eu fazia feria Deus. Posso não ter outra oportunidade de retribuir a Deus. Não importa quanto tempo me reste para viver. Devo oferecer a pouca força que tenho e fazer o que puder para Deus. Para mostrar a Deus que o tempo de provisão para mim não foi em vão, mas deram frutos. Deixe-me trazer conforto para Deus e não mais o ferir nem decepcionar. Que tal pensar assim? Não pense em como salvar a si mesmo ou em como escapar, pensando quando estarei curada. Quando for curada, farei tudo o que puder para cumprir o meu dever e ser devoto. Como posso ser devoto estando doente? Como posso cumprir o dever de um ser criado? Se você tem um único fôlego, você não é capaz de cumprir seu dever? Se você tem um único suspiro, você não é capaz de envergonhar a Deus? Se você tem um único suspiro e uma mente lúcida, você é capaz de não se queixar de Deus? Sim. É fácil dizer sim agora, mas não será tão fácil quando isso acontecer com você. Portanto,
Você deve buscar a verdade, trabalhar bastante na verdade e dedicar tempo pensando como posso satisfazer a vontade de Deus, como retribuir o amor dele, como posso cumprir o dever de um ser criado. O que é um ser criado? A responsabilidade de um ser criado é apenas ouvir as palavras de Deus? Não. É viver as palavras de Deus. Deus lhe deu tanta verdade, tanto do caminho e tanta vida para que viva essas coisas e dar testemunho dele. É isso que deve ser feito por um ser criado e é sua responsabilidade e obrigação. Amém. Amém. É uma passagem maravilhosa. Isso nos dá uma senda de prática, confiança e força. Sim. As palavras de Deus me comovem muito. Deus é o Senhor da criação e eu sou um ser criado. Portanto, meu destino está em suas mãos. Ele permitiu que essa doença me acometesse, então, vivendo ou morrendo, eu devia me submeter ao governo e arranjos dele. Essa é a razão básica que um ser criado deveria possuir. Graças a Deus. E um dever é algo que um ser criado deveria cumprir. A todo momento, aconteça o que acontecer, contanto que me reste um suspiro, devo cumprir meu dever. Amém. Eu desfrutei tanto do amor de Deus ao longo dos anos. Mas já que não buscava a verdade, sempre me rebelava contra ele e o magoava. Eu devia a Deus. Agora, enquanto ainda estiver viva, devo cumprir meu dever para retribuir o amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nos dias seguintes, refleti sobre como cumprir bem o meu dever para satisfazer a Deus. Minha irmã parceira, ainda novata, não conhecia muitos dos princípios para compartilhar o Evangelho, por isso surgiram problemas. Eu a estava ajudando online. Eu também li as palavras de Deus e cantava hinos em louvor a Deus. Continuei tossindo e com febre, mas não era mais impedida pela doença. E parei de me perguntar se ia morrer. O meu destino estava nas mãos de Deus. E o meu tempo de vida era determinado pelo governo dele. Eu cumpriria bem o meu dever e retribuiria o amor de Deus enquanto ele me deixasse viver. E me submeteria e não me queixaria até o dia em que ele me deixasse morrer. Graças a Deus. Graças a Deus. Numa noite, eu não conseguia parar de tossir, a garganta cheia de catarro, com febre alta e o corpo todo doía. Desconfortável, eu ficava me revirando na cama. Perguntei-me: estou prestes a morrer? Se eu dormir, eu acordarei do sono? A ideia de morrer me transtornava. E pensar que eu poderia não ler novamente as palavras de Deus me deixou em lágrimas. Eu me levantei e li esta passagem das palavras de Deus. Deus predeterminou a duração de vida de todos. Uma doença pode parecer terminal do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de Deus, se sua vida deve continuar e sua hora ainda não chegou, você não poderia morrer nem se quisesse. Se Deus lhe deu uma comissão e sua missão ainda não acabou, então não morrerá nem mesmo de uma doença severa. Deus ainda não o levará. Mesmo que você não ore, não cuide de si mesmo, nem leve sua condição a sério, nem busque tratamento, como se você adiasse seu tratamento, você não pode morrer. Isso se aplica principalmente àqueles com uma comissão de Deus. Antes de ser completada, não importa que doença os acometa, eles não podem morrer imediatamente. Devem viver até o término de sua missão. Você tem fé nisso? Na verdade, se você tenta barganhar por mais tempo
ou não leva sua doença a sério, isso não importa. Do ponto de vista de Deus, se você pode cumprir seu dever, e ainda é útil, se Deus decidiu que deve ser usado, então você não morrerá. Não será capaz de morrer mesmo que queira. Mas se você causar problemas, cometer todos os tipos de males e ofender o caráter de Deus, você morrerá rapidamente. Sua vida será interrompida. Deus determinou a duração de vida de todos antes da criação do mundo. Se conseguirem obedecer aos arranjos de Deus, então não importa se tenham saúde boa ou ruim, eles viverão os anos pré-determinados por Deus. Você tem fé nisso? Amém. Amém. Graças a Deus. Essa é uma passagem muito importante. Em provações, quando enfrentamos a morte, esse é um aspecto crítico de visões. É sim. Com as palavras de Deus, senti seu amor e misericórdia e aqueci meu coração. Entendi melhor a vontade de Deus. Ter nascido nos últimos dias, poder crer e cumprir um dever, foi determinado por Deus e também uma missão dada por Ele. Se minha missão estivesse completa, eu teria que morrer. Caso contrário, eu não morreria, mesmo com uma doença que fosse fatal. Sim. Eu não sabia o que me aguardava, mas sabia que devia confiar em Deus e seguir seus arranjos. Amém. Amém. Achando que estava morrendo, eu quis conversar de coração com Deus mais uma vez. Eu me ajoelhei e orei a Deus. Ó Deus, obrigada por me escolher para vir à tua casa e ouvir a tua voz. A rega e o sustento de tantas das tuas palavras me ensinou verdades e pude conhecer os princípios para ser uma pessoa. Sinto que minha vida não foi em vão. Deus, teu amor por mim é tão grande. Mas fui profundamente corrompida e sempre me rebelo contra ti. Não tenho buscado a verdade, nem cumprido meu dever retribuindo o teu amor. Também nunca te dei um pingo de conforto. Eu te devo tanto. Não sei se terei outras chances de retribuir o teu amor. Se eu viver, quero buscar a verdade e cumprir o meu dever para lhe satisfazer. Amém. Amém. Graças a Deus. Naquela noite, caí no sono dentro de instantes. Assim que acordei de manhã, me senti relaxada, como se não tivesse adoecido. Minha garganta estava bem, livre de catarro. Fui medir minha temperatura e vi que estava normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquei muito comovida. Isso era a misericórdia e proteção de Deus. Embora, quando doente, eu mostrasse muita rebeldia e resistência, Deus não me tratou de acordo com isso, mas continuou me vigiando. O amor de Deus por mim é tão grande. Não consegui não chorar e ofereci graças e louvores a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que experiência valiosa. Sim. É muito esclarecedora. Vi que também tenho essa perspectiva. Achando que, como crente, não devo ficar doente nem sofrer calamidade. Agora vejo minhas noções e imaginações nisso. Sim. Correto. Jó temia a Deus e evitava o mal. Satanás o testou e atacou, com todo tipo de infortúnios em sua casa, e seu corpo se cobriu de chagas. Além de não culpar a Deus, ele disse: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Sim. Jó se submeteu ao governo de Deus e permaneceu firme em seu testemunho. No fim, foi abençoado por Deus e viu sua aparição.
Valeu o sofrimento. Valeu. Sim. Não importa a adversidade, sermos capazes de conhecer Deus, entender nossa corrupção e mudar. É a bênção de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. 2 meses passaram e minha temperatura permaneceu normal. O vírus não retornou e, num piscar de olhos, eu me recuperei totalmente. Graças a Deus. Sim. Muitas pessoas morreram nessa pandemia. E eu sobrevivi graças ao cuidado milagroso e à salvação de Deus. Deus permitiu minha doença não para me eliminar ou punir, mas para revelar minha corrupção, para me mudar e purificar. A infecção pelo vírus desnudou os motivos e adulterações na minha fé e no meu dever. Permitiu que eu visse o motivo vil para negociar com Deus por bênçãos. E eu ganhei algum entendimento. Além disso, ganhei experiência prática e entendimento do caráter santo e justo de Deus. E me submeti ao governo e arranjos dele. Graças a Deus. Sim. Experimentei refinamento e dor nessa situação. Mas ganhei coisas que não teria ganho numa situação confortável. Verdade. Sempre que lembro o que colhi com essa experiência, me encho de gratidão e louvor a Deus. Dou graças a Deus por seu amor e salvação. Graças Graças a a Deus. Deus.